Volta, nós vamos entrar agora num assunto muito importante, que é a voz passiva. Só que a voz passiva, ela não se inicia na voz passiva, né? Você só vai conseguir entender a voz passiva se entender muito bem a voz ativa, né? E no decorrer da explicação, nós vamos criar aqui um roteiro compondo aquilo que você deve saber sobre voz passiva, tá bem? Então vamos imaginar o seguinte: você está na voz ativa e vai criar a chamada voz passiva, tá bem? Quando eu estudei, isso faz muito tempo, eu me lembro perfeitamente que a lição que eu aprendi da voz passiva, que ficou na minha memória, é que o sujeito sofria ação, tá bem? O sujeito sofria a ação. Então, quando eu pego uma frase, por exemplo, hoje, como o marido apanhou da mulher, que voz está essa frase? Reflitam aí comigo, ó. Primeira coisa, que voz está essa frase? Você fala, professor, essa voz aí, o cara apanhou, sofreu ação. Mas, por causa do verbo, nós vamos chamar isso aqui de voz ativa. Sacaram? Ó? Por causa da forma do verbo. Então, do passado remoto, que eu digo para vocês, eu lembro que lá minha professora falava, na voz passiva o sujeito sofre ação. Esta frase, portanto, contradiz a lição vivida. Então, hoje, voz passiva, para mim, além do conceito aprendido, eu não vou jogar fora, né? O sujeito vai sofrer ação. Mas é outra coisa muito diferente. Não é só o sujeito sofre ação. Tudo bem? Então, numa frase desse tipo aqui, ó, por causa da forma do verbo, é que eu chamo de voz ativa. O sujeito da frase, ele pratica ação ou ele sofre ação? Só se o cara, por exemplo, né, chega aqui na sala de aula e fala, não, eu que dava uma cabeçada na mão dela, né? Geralmente quando a pessoa apanha, ele fala, não, eu que dei uma cabeçada na mão da pessoa. Não, nós sabemos que o cara aqui apanhou, sofreu a ação. Né? Quem apanha, e até assim, briga de mulher e marido tal, é bonito de ver até, né? Quando às vezes o canalha fez alguma coisa errada e se deixa bater. Ele busca, vamos dizer assim, não ser atingido nas partes nobres e deixa a mulher bater. É bonito de ver, né? Eu já pude não presenciar, né, como ser, né, ativo ali, mas já vi, né, uma briga desse tipo, e a pessoa ficou quase pelado, sem relógio, né, sem a correntinha que tinha, descabelada. A cena, né, arranhado, parecia que tinha entrado num roseral, né, mas estão notando, sofreu ação. Sofreu muito, aliás. Tá bem? Então nós vamos ter que repensar o que é voz ativa e voz passiva. E o segredo vai ser a forma do verbo. A forma do verbo é que vai me indicar isso daí. Tá bem? Então vamos de novo dizer o seguinte. A voz ativa é o território livre. Todos os verbos podem viver na voz ativa. Tá bem? A voz passiva, portanto, não é uma casa da mãe Joana, né? Popularmente chamado casa da sogra, casa da mãe Joana. Não pode qualquer verbo entrar na voz passiva. Tá bem? A voz passiva é como se fosse numa casa um cômodo separado, que só quem mora na casa lá entra, como se fosse um depósito, como se fosse um porão da casa. Né? A visita não entra na sala e vai para o porão. Então, a gente pode pensar que a voz ativa é a parte nobre da casa. É a sala, é a cozinha, onde todos vivem, onde todos estão. A voz passiva é um porão. Você só entra lá com chave, tirando o cadeado, né? Ok? Então, imagine a seguinte frase. Ele é estudante. Ele é estudante. Como fica a voz passiva? Professor, a voz passiva, quando eu aprendi lá, mudava tudo. Não vai ficar estudante é ele. Não. Estudante é ele, você só mudou a ordem da frase, e isso aqui não vai para a voz passiva. Verbo de ligação
verbo de ligação, não cria a voz passiva. Ok? Se você pegar a frase, ele nasceu aqui. Ele nasceu aqui. Como fica a voz passiva? Ah, professor, aqui foi nascido por ele. Nossa. Então, pensar não é crime, mas falar já é. Então, pode pensar, mas não fala, né? Com verbo intransitivo, não se tem voz passiva no português. Se disser para mim, ele gostou do livro, como fica a voz passiva? E daí o aluno querendo participar, ele fala, agora vai, professor. O livro foi gostado por ele. Sacaram? Como a cabeça não encontra limites. Né? O livro foi gostado por ele, é um crime, não é voz passiva, é um crime contra o nosso idioma. Porque com verbo transitivo indireto, não se cria a voz passiva. Então a frase é, ele leu o livro. Agora vai. Agora você pode soltar o neurônio, soltar a língua, deixar a boca falar, porque agora vai. O livro foi lido por ele. Agora sim. Tudo bem? Ou seja, com verbo transitivo direto, cria-se a voz passiva. Regra número 1. Para se criar a voz passiva, precisamos de verbo transitivo direto mais objeto direto. Essa dupla é a fonte criadora da voz passiva. Tendo VTD mais objeto direto, cria-se a voz passiva. Sacaram? Está aí a primeira regra. Cria-se voz passiva, tendo VTD mais objeto direto. Essa é a voz passiva da frase de cima. Tá bom? Então vocês vão perceber o seguinte. Para você criar a voz passiva, você tinha que saber análise sintática. E a Fundação Carlos Chagas, em particular, ela já percebeu isso. Que uma das fragilidades de quem presta a prova está na análise sintática. A pessoa não vai bem em análise sintática. Então ela vai fazer uma pergunta que é elementar. Em qual das alternativas você encontra um verbo que permite a criação da voz passiva? Então ele vai te dar 5 alternativas com voz ativa. Para você achar qual das alternativas permitiria a criação da voz passiva. Não é para transformar. É para achar o tipo de verbo, ou seja, VTD, o tipo de verbo que cria a voz passiva. Sacaram? Que não é propriamente a transformação, mas aquele que permitiria a transformação. Tá bem? Então, para quem estiver com a apostila nova, vou convidá-los a abrir na página 55, tá bem? Página 55, quem estiver aí com o material novo. E lá você tem 3 linhas de teoria. 3 linhas. É assim, ó. A voz passiva classifica-se em analítica e sintética. Mas a hora que você trabalhar aqui, aí você entrou na voz passiva. Tá bem? Aí você já está trabalhando na voz passiva, né? Traz em sua formação vários aspectos gramaticais. Mas tudo principia na regência verbal. Tudo começa aqui. Né? É VTD, VTI, VI. Ou seja, para criar a voz passiva, precisamos de VTD mais objeto direto. Tudo bem? Ah, professor, você citou aí também o verbo transitivo direto e indireto. Claro, o verbo transitivo direto e indireto é, antes de mais nada, um VTD. Se ele for mais que VTD, não tem problema. O que ele não pode é ser menos que VTD. Sendo VTD, sendo objeto direto, a voz passiva se abre plenamente. Tá bem? Então nós vamos pegar a questão 176, e vocês vão entender que bonito isso daí, ó. A questão 176 pede para você encontrar o único verbo
que não permitirá a criação da voz passiva. 176 ela te diz assim, ó, a única frase que não admite transposição para a voz passiva é, então, professor, encontraremos 4 VTDs e um não VTD. E um não VTD. Sacaram? Um que não será verbo transitivo direto. O que vai ser? Vai ser VL, VTI e VI. Vai ser o resto que sobrou. Ó, que delícia, gente. E aí vocês têm que dizer assim para mim. Professor, qual que é o não VTD que se parece com VTD? Vamos olhar, vamos ver o que a prova te oferece. Ó. Na letra A aparece podemos repetir. Esse é o seu segundo contato com essa coisa chamada locução verbal. Olha que bonito. Né? É o seu segundo contato técnico e daqui a pouco vai ser um contato decisivo. É uma questão de sobrevivência. Sacaram? Enquanto você está paquerando, está ali e tal, beleza. Não, daqui a pouco é sobrevivência. O convite é em nome da sobrevivência. Tá bem? Isso aqui é uma locução verbal. E esse verbinho da direita é o chefão. É ele que manda. É nele que está o principal sentido. É nele que está a regência. Ok? No podemos, nós temos o verbo auxiliar. No repetir, temos o verbo principal. Então é nele que você tem que olhar. É nele que está o sentido, é nele que está a regência. E ali aparece repetir uma experiência. Tá legal? Então, como é o primeiro que nós estamos fazendo, vamos colocar plenamente, né? Temos aqui, então, um verbo transitivo direto, mais um objeto direto. Portanto, a voz passiva está com as portas abertas. Ela está lá esperando essa estrutura. Professor, como ficaria na voz passiva? Não precisa transformar. O que a prova quer agora é que você faça análise sintática. Que você encontre 4 VTDs. Esse é o primeiro. Vamos para a letra B. Letra B está assim, ó. Os bons cientistas consideram o caminho. Consideram o caminho. Tudo bem? Estão percebendo como é importante olhar para o O e saber o que é o O? Que é isso que está fazendo a diferença. Não é o caminho, é o O. Né? E dizer que é VTD, objeto direto, parabéns. Na letra C. Letra C, os melhores charlatões não resistem a um inquérito. Sacaram como a prova ela é peçonhenta, né? Aí está a grande diferença. Você dizer que o verbo resistir é verbo transitivo, não é grande coisa. Você fala, nossa, professor, como que não é grande coisa? É um milagre já. Não é. Sacaram? Que esse é o momento trágico. Que tipo de verbo transitivo? Que tipo de objeto você tem ali na frente? E quem resiste a algo, resiste ao choque, resiste ao fato, resiste à pobreza com crase, à miséria com crase, resiste a tal situação. A hora que eu olho para esse A, antes de um artigo indefinido, antes de uma palavra macho, eu falo, professor, esse A é moleza. Esse A eu aprendi bem lá na crase e eu sei que esse A é uma preposição. Pronto, parabéns. Esse é um VTI e essa criatura um objeto indireto. Qual alternativa não cria voz passiva? Ela, a letra C. Qual é o VTI que eles te colocam? Aquele que traz a poética, a etérea, a discreta preposição A. Sacaram? E aí que faz toda a diferença, gente. Registra aí, ó. Vá na letra D, pega o verbo compreender e coloca em cima dele ali, ó, VTD. Nosso vasto e misterioso universo, OD,
objeto direto. Vai na letra E, vai lá no conhecêssemos, coloque VTD. Todas as forças responsáveis, OD, objeto direto. Ah, professor, lá no comecinho do curso parece que eu já fiz isso. Ah, professor, eu não fiz isso no começo do curso. Então, sacaram lá. Ou eu fiz lá, ou vou ter que fazer aqui na base da violência. Aqui era para deslizar. É para ser uma coisa legal, bater o olho e falar, professor, letra C, preposição A. Então, notem que você está somando lições. A lição 1, que é de regência, mais a lição 3, que é de crase, mais a lição 4, que é de pronome átono, e agora você está na voz passiva. Então, a hora que você abrir os olhos e perceber, é uma lição só. É a lição da preposição A, que a prova, sacando que ninguém sabe analisar, vai bater em cima até cansar. Ok? Então, a número 176, a letra C é a resposta correta. Vamos fazer a seguinte. Olha a questão 177. A transposição para a voz passiva é possível apenas em... Ah, agora é para transformar em voz passiva. Então vai ter 1, que é VTD, e vai ter 4, que não é VTD. É 1 versus 4. 1 é VTD, 4 não serão VTD. Olha que bacana isso. Na letra A aparece assim, ó. Novos gestos, sujeito. Incutem é o verbo. Incutem um novo sentido. Para quem? Ah, para a nossa vida. Tudo bem? Então, novos gestos dão à nossa vida um novo sentido. Novos gestos, né, produzem um novo sentido à nossa vida. Essa é a regência mais arroz e feijão que há no seu idioma. Tá bem? Entenda que essa regência é a regência arroz com feijão. É um verbo que transita para uma coisa e para um destinatário. Ok? É um verbo transitivo direto e indireto. E ó, preste bem atenção. Quem está entendendo é porque está olhando para as coisinhas que estão aqui, ó, e estão matando a charada. Quem não estiver entendendo é porque não está olhando no lugar certo. Esse pedacinho define a brincadeira. Olhar para esse A e dizer que esse A tem a preposição A mais o artigo A é o que vai produzir toda a diferença. E é óbvio, está marcado, está com sinal. Então, na 177, a alternativa A era a resposta correta. Porque tendo a parte VTD, tendo a parte objeto direto, a voz passiva está liberada. Daqui 5 minutos, lá estará você fazendo o seguinte, ó. Um novo sentido é incutido por novos gestos à nossa vida. Daqui a pouquinho você vai estar transformando. Tudo bem? Agora a prova pede, ó. Você consegue achar o VTD que vai permitir que as portas, não da esperança, mas as portas da voz passiva se abrem. Tá bem? Por desencargo de consciência, você vai pegar as alternativas restantes e vai catalogar por desencargo de consciência. Né? Aquela coisa de falar assim, ó, não vou humilhá-las desprezando. Eu vou lá e vou dar uma atenção, falar um minutinho, falar um oi para cada alternativa, né? Só para sentir a concorrência. E daí aparece assim, ó, aposta em novas possibilidades. Aposta, vou só fazer o destaque no que é necessário, tá bem? Aposta em. A nossa liberdade estaria na nossa capacidade. A letra C é para profissionais. Tudo bem? Porque ela está toda embriagada. Está toda torta. Você fala, o que foi, professor? Ah, ó, a ordem direta é
A nossa liberdade estaria na nossa capacidade de escolha. Essa é a ordem direta. Na letra D, a resolução desse dilema depende de algo. Depende de alguma coisa. Depende de. E as ideias fatalistas conspiram contra. Na prova, você não precisaria jamais dizer o que é um, o que é outro. Mas a questão é óbvia demais, gente. Todos os verbos aí, né, trazem termos preposicionados. Apostar em algo, estar em algum lugar, depender de algo e conspirar contra algo. Se você pegar a letra B e disser verbo transitivo indireto, parabéns. Se na letra C você pegar o verbo estar e chamá-lo de verbo intransitivo, é que você já está sabendo demais. Eu até vou desconfiar de você. Eu falo, passou o feriado estudando. Está de parabéns, está sabendo além do professor quase. Tudo bem? Ou seja, na nossa capacidade é um adjunto adverbial. O verbo depender, verbo transitivo indireto. E o verbo conspirar, verbo transitivo indireto. Ah, professor, como que eu vou saber isso? Tem que saber o que é preposição. O que está aqui com bolinha, ó, tudo preposição. Né? O que está aqui com bolinha, igual nós diríamos, né, numa fase infantil, ó, o que o professor destacou em bolinhas. Né? Sacaram? Lá, você tem que entender que é aí que é o pulo do gato. É aí que está fazendo toda a diferença. Difícil? Claro que é. Quando que você fez isso na tua vida? Sacaram? Eu fui fazer isso depois de 20 anos, 25 anos. É que eu falei, puxa vida, é uma coisa que eu nunca tinha... E depois que você faz 4, 5 vezes, não tem como errar. Não é? Vamos fazer a seguinte agora, observando então que a prova te oferece muito mais do que o necessário. A prova te dá um trecho maior do que você precisa. E a prova, ela inverte a ordem. Ela não coloca as coisas tudo bonitinho. Então, na 178, ela pede para você encontrar o verbo que não admite voz passiva. Que não admite. Então, nós teremos um que não é VTD. É como se fosse um traidor. Você fala assim, cadê esse verbo traidor que não vai criar voz passiva? Porque os outros serão VTD. Pronto. Olha que bacana, né? Daí você vai para a letra A e analisa, ou seja, separa, ou seja, discrimina. Tem que olhar na letra A e dizer, devorando é o verbo, um lagarto. Era isso que você tinha que olhar. Devorando um lagarto. Na letra B, assistir a documentários. Na letra C, deposita seus ovos. Deposita seus ovos. Na letra D, não sentem a menor culpa. Não sentem. E por fim, quando matam as suas presas, quando matam alguma coisa. Qual dos 4 verbos, né, não é VTD? E aí você tem, né, uma que aparece ali que está assim, ó. Assistir a documentários. De tudo que eu li, a única que trouxe preposição entre o verbo e o complemento é a letra B. Qual preposição? É lógico, gente. Né? Aí que você tem que falar, é óbvio, eu tenho que aprender essa desgraçada. Né? A minha vida vai precisar dela. Na prova e em todo o meu trabalho. Se eu for usar a língua portuguesa, eu tenho que saber o que é a preposição. Se eu não souber o que é a preposição, não adianta. Não é? Aqui está o VTI, aqui está o objeto indireto. Ela não pode entrar na voz passiva. Achou o que não é o VTD. Pronto.
Mas sacaram como é uma lição que eu trouxe de casa? Você não está aprendendo hoje a classificar a preposição lá. Houve um dia que eu falei assim, ó, toda vez que houver palavra no plural e um a antes, não coloque crase. Você vai me dever R$10 de multa. Ou, não coloque crase, a tua caneta vai explodir. Sacaram? Então hoje, não é a lição de crase, é a lição de voz passiva. Sacaram? Que bacana, ó. E aí a prova começa a te dar uma questão que é igual a de concordância verbal. Daqui a pouco nós vamos trabalhar a concordância verbal, ela é extremamente difícil. E essa daqui tem o mesmo valor. Quanto de teoria você está gastando? Sacaram? Qual o esforço numa questão desse tipo? Vamos virar a página. As questões 2012. 2012 você vai fazer em casa. Senão o professor também, né, acaba aí gerando uma resolução muito ampla, você tem que ser testado. Então, a 2012 você vai fazer a 181. Vamos fazer a 181. Por que será que ela está aí? Né? Então, observe, ó, a frase que admite transposição para a voz passiva. Eu vou para uma questão desse tipo e eu sei o que eu tenho que fazer. Alternativa que admite transposição para a voz passiva. Eu tenho que achar o VTD. Tudo bem? Eu olho para a letra a prova de que não somos, eu sei quem que é o verbo ser. Eu já tenho uma certa intimidade. O verbo ser nunca vai ser VTD na vida, coitado. Não é? Somos uma coisa, está em cada dia que amanhece. O verbo estar também. Então eu sei que esses verbos nunca serão VTDs, nunca. Na letra B, outro dia, recortei da internet este fragmento. Outro dia, recortei este fragmento. Quem recorta, recorta uma revista, um papel, recorta um jornal, recorta esse fragmento. Está aí, ó. O fragmento foi recortado. É isso que vai permitir a criação da voz passiva daqui a 1 minuto. Daqui a 1 minuto você vai estar subindo e descendo, voz ativa, voz passiva. Olha lá, recortei este fragmento, esse fragmento foi recortado. É isso que permite a voz passiva. Tá bem? Agora, olhar lá para o somos e chamá-lo de verbo de ligação. Olhar para o verbo estar. Está em cada dia. Está quando? Né? Adjunto, adverbial de tempo. Chamar esse verbo, então, de verbo intransitivo, porque não está ligando a uma qualidade. Está ligando a uma noção de tempo. Está em cada dia. Ok? Olhar para a letra C, pegar o verbo ter e chamar de VTD. Opa! Você vai falar, professor, então a questão está errada. Quem tem algo. Existe até um ditado popular que quem tem medo, é um verbo transitivo direto. Quem tem é um verbo transitivo direto. Ah, mas na frase não tem jeito, apesar de estar tudo ok, VTD mais objeto direto, aí eu aprendo. Por causa do sentido, nós não criamos voz passiva. Por causa do sentido. Jeito não é tido pela humanidade. A humanidade não tem jeito. Jeito não é tido pela humanidade. Por causa do sentido. O sentido é que não permite. Ah, então estamos diante de uma letra C, que é VTD, mas é uma exceção. Agora, quando eu comparo a letra B de bola e a letra C, na prova eu tinha que ser esperto. Aqui tem voz passiva completamente fluente, natural, é a letra B. Se eu tivesse que escolher entre uma e outra, a letra B é bem mais fluida, bem mais natural. Agora, o problema da letra C é sacanagem. É que por causa do sentido, não se cria a voz passiva dessa estrutura. Tá bem? E por fim, nem tudo está perdido. Perdão, na letra D de dado, o pessimista não é inimigo. Verbo de ligação. Letra E, nem tudo está perdido. Aí sim, verbo de ligação. Olha o verbo estar, verbo de ligação. Nem tudo está
e daí aparece o predicativo, perdido, aí legal. Procure perceber então que você está numa questão mais difícil, por quê? Porque na letra C, você tem lá um VTD, que concorreria com a alternativa correta, que é a letra B. Tá ok? Então, na 181, alternativa da letra B, outro dia recortei este fragmento. Ok? Esse fragmento foi recortado. Agora, nada do que você viu na 181 vai se igualar a 182. A 182 você pode chamar de golpe de misericórdia. A 181, letra B, difícil, né? Vocês viram lá que havia 2 VTDs, mas a 182, ela é o resumo do que fizemos até agora e é a concentração de energia para aquilo que você vai fazer daqui a pouco em capítulos como de concordância. Se você não dominar 182, você não vai entender uma prova da Fundação Carlos Chagas, por exemplo. Olha lá. Não admite a voz passiva. Então, você já está ligado que quem não admite é porque não será VTD. Ok? Não admite. Então, não é VTD. Olha lá. Letra A. Letra A estabelece uma distinção. Estabelece uma distinção, estabelece a VTD. Toda medida econômica deveria pressupor. Se pressupõe, pressupõe algo. Então é um VTD. Letra C. Letra C, vamos deixar um pouquinho, daqui a pouco a gente trabalha. Vamos pular para D. Olha a letra D. A defesa da identidade refrearia. Se refrearia, refrearia o ritmo. Refrearia VTD. E na letra E, os economistas costumam enfrentar, quem enfrenta algo, enfrentar aí os desafios, VTD. Beleza. Agora analisem comigo a letra C, e ela é a alternativa que revela a altura da sua sabedoria. Não fique abaixo da letra C, senão a prova se desmancha no ar. A letra C é a idade da razão. A hora que você olha para o mundo e fala, eu sei como a vida é. Ok? Olha a letra C. A um economista ético, não ocorrem soluções meramente técnicas. Não ocorrem soluções meramente técnicas. O verbo, caso você não tenha encontrado, é o verbo ocorre. O verbo é esse. Qual é o sujeito do verbo ocorrer? Sacaram? Para a pessoa dizer que o sujeito é soluções meramente técnicas, que essa criatura é o sujeito dessa oração, é porque a pessoa já é um profissional, já não é amador. E aí pense assim, num concurso, 100 mil candidatos, 99 mil olham para isso e não sabem o que estão fazendo, gente. Né? 99 mil é um exagero, mas é muito próximo disso. Né? É aquilo que você começa a entender, por que a prova de português parecia tão fácil. Não é? Olhar para essa criatura chamada economista ético e dar o nome de objeto indireto só para profissionais. Ah, professor, e por onde que eu começo? Qual que é a porta de entrada? Está aqui. É a primeira letra do alfabeto, é a primeira letra da alternativa, sacaram? Olhar para esse A e chamar esse A de preposição. E dizer que isso aqui não é o sujeito da frase. Não é o sujeito, porque está preposicionado. Soluções não ocorrem a alguém. Não ocorrem a alguma pessoa. Estamos diante de um verbo transitivo indireto. Soluções é o núcleo do sujeito. A um economista ético, o objeto indireto. Se fosse uma questão de troca por pronomes, ficaria assim, ó. Não lhe ocorrem soluções. Ficaria assim, ó.
Tudo bem? Se fosse pronome, seria assim a transformação. Se o assunto fosse crase, crase proibida. Se eu coloco um acento grave aqui, o professor de português me mata, né? Ele nem vai pedir mais dinheiro, ele vai me matar. Porque é palavra masculina, tem artigo indefinido, sacaram? Se o assunto fosse voz passiva, ou melhor, análise sintática, tudo bem? É isso que você está percebendo, ó. Ordem inversa e a danada da preposição a. Eles fazem metade de uma prova só com essa criatura. Tudo bem? Você já viu uma questão sobre regência, uma questão sobre crase, uma questão sobre o pronome lhe, uma questão sobre voz passiva. E estamos na metade ainda. Né? Você vai ter ainda um giro muito importante de 2 questões de concordância em cima disso daqui. Ok? Então, ó, quem não aprendeu, entenda. Volte na área proibida de crase. Na área proibida de crase é que ocorre a iluminação. Você passa a ser uma outra pessoa no Brasil. O Brasil do século XXI, potência mundial, os outros estarão atrás de nós e você ainda não conhece a matriz da solução. Matriz do problema ou da solução. Então, né, onde que aprendo? Na área proibida de crase. Tá bem? Então você viu aí uma primeira questão que a prova vem e cria graves problemas, porque ela voltou a fazer análise sintática. Tudo bem? Então não é raro numa prova como da Fundação Carlos Chagas, você ter 2 questões nela que envolvem análise sintática. Então começamos aí o nosso roteiro. Tá bem? O nosso roteiro te diz. Primeira coisa que você tem que aprender, que a voz passiva tem uma regra. Tá bem? Eu preciso de VTD. Ou VTDI. Mas tem que ser, no mínimo, VTD. Sem VTD, a voz passiva não funciona. Tá bem? Então tem que ser, no mínimo, VTD. Se for alguma coisa a mais, não terá problema. Ok? Então, naquela frase, vamos lá? Voz ativa. Voz ativa. Ele leu o livro. Ele leu o livro. Ele leu o livro. Tá bem? Temos aqui um verbo transitivo direto e o seu objeto direto. Se eu colocar para quem que ele leu, por exemplo, ele leu o livro ao filho. Aí você introduz o destinatário da leitura. Esse verbo deixa de ser VTD para ser VTDI. Para então agora ter também um objeto indireto. Não tem problema. Sendo VTD, a máquina já roda. A máquina já funciona. Tá bem? Então agora você vai entrar num outro grupo de questões. Um outro grupo de questões que é a chamada voz passiva. Raramente uma prova de português deixa de fazer uma pergunta sobre voz passiva, tá bem? Então nós estaremos agora observando uma transformação. Ok? Ocorrerá uma transformação. Olhe para a palavra e entenda que a palavra trans significa aquele que vai além. Aquilo que vai além. Então é lógico que a forma será diferente. Tá bem? E por isso que a nossa sociedade, muito justamente, dá um nome de transformista para aqueles atores, para aqueles artistas, né? Que de repente vão para um camarim, você dá lá boa noite para a pessoa entra no camarim, você diz a uma pessoa normal, a hora que sai do camarim, você fala, não é possível. Né? Como que aquela pessoa, né, se transformou? Né? Eu tive um amigo que era um profissional durante o dia comigo, trabalhava comigo numa escola, e daí um dia ele trouxe um catálogo com as fotos de trabalho noturno dele. Né? Ele fazia um trabalho de transformista depois das 10 da noite. Você fala, não é possível. Né? Então você pegava aquela pessoa que no dia a dia estava sentada do lado, normalista e tal,
né, primeiro, um salto de uns 30 centímetros. Né? Você fala, mas não é possível a pessoa andar naquilo. Não, não é só andar. Ele anda, ele corre, ele dança. Né? 30 centímetros. Depois, peruca, cílios postiços, aquela tintura no rosto, tudo prateado. Né? Uma cabeleira enorme assim, tudo brilhante. E daí um maiô, gente. Você olha para o maiô e fala, mas cadê? Em algum lugar precisa estar, né? Você fala assim, como que desaparece? E daí tem as técnicas, né? Você fala assim, é isso que ocorre, né? Ocorre uma forma que vai além. Por isso que o nome transformação, transformista, perfeitíssimo, ok? Não espere encontrar na voz passiva as formas idênticas à voz ativa, não é? Haverá uma transformação. Ok? As peças serão diferentes. E o que é importante você perceber? Não perca de vista as peças. Ok? Que é esse que é o grande problema. A pessoa perde o controle de qualidade. E, lição número 1. Nós vamos aprender primeiro a voz passiva analítica. Para depois, de forma luxuosa, aprender a voz passiva sintética. O que é uma voz passiva analítica? Analítica, análise, já repeti para vocês. É o que se divide, é o que se separa. A voz passiva analítica é aquela que vai se desmembrar, é aquela que vai se separar. Aqui em cima, tínhamos um verbo. Aqui embaixo, teremos o verbo ser, mais o particípio do verbo transitivo direto. É isso que compõe a voz passiva analítica, gente. É isso que você vai bater o olho e falar, ó, isso é voz passiva. É o verbo ser mais o particípio. Quando você tiver o verbo ser mais o particípio do verbo transitivo direto, porque é ele que cria a voz passiva, você está diante da voz passiva analítica. Tá bem? O chamado objeto direto, ele se transforma. Ele vai descer aqui no papel de sujeito. Então, vamos colocar aqui, ó, o livro. O que era objeto direto, desce no papel de sujeito. O verbo que era como agora você está na passiva que divide, passiva analítica, você vai ter o verbo ser conjugado no mesmo tempo. Então é importante observar isso. Cuidado com o tempo. Essa é uma das pegadinhas da prova, hein? Ok? Se aqui você está conjugando no pretérito perfeito do indicativo, aqui você vai pegar o verbo ser e vai também conjugar no pretérito perfeito do indicativo. Vai pegar o particípio do verbo ler, que é lido, e compor o verbo. O verbo agora fica desmembrado, fica separado. Passamos a ter uma locução verbal. Por isso que é passiva, que se divide. Era passa a ser 2. E essa criatura, chamada de sujeito, poderosíssima, é quem mandava, era o rei da voz ativa. Pobrezinho, descerá agora sem poder nenhum. Desce com o nome de agente da passiva. Vira um plebeu, vira uma pessoa comum. E o que é pior, ainda ganha uma preposição. Isso que é o pior. Ganha uma preposição para dizer agora eu não valho nada. O livro foi lido por ele. Professor, e ao filho? Essa é uma lição importante, né? Aquilo que nasce objeto indireto não se transforma. Sacaram? Quem nasce objeto indireto, nasce com uma mácula, nasce com uma mancha, e essa mácula o acompanhará por toda a vida. Tá bem? Você pode colocar aqui, ó, ao filho. Não tem problema nenhum. Continuará sendo só objeto indireto.
O livro foi lido por ele ao filho, sem problema algum. Ao filho foi e sempre será o objeto indireto. Está aqui, ó. As peças que se transformam são sujeito virando agenda passiva, objeto direto que vira o sujeito e o verbo, que era um, vira dois. É isso que tem que estar de olho, nas peças que se transformam. Estão notando? E está aí montado o roteiro. Vocês acreditam que a banca formará de 1 a 2 questões só com esses 4 itens, né? A regra, a transformação, as peças e cuidado. Quantas questões não nascerão no tempo verbal? Então, se aqui está o pretérito perfeito, aqui eu também terei que usar o pretérito perfeito. Tá bem? Então nós vamos para o intervalo e quando nós voltarmos você já sacou. Nós vamos, né, exercitar. A teoria, ela está aqui disposta, ó. Tá bem? Daqui para frente será um conjunto de habilidades práticas. Não há mais teoria nesse capítulo, tá bem? Então nós voltamos daqui a pouquinho para exercitar a voz passiva. Até lá.